Boa tarde a todos vocês, sejam bem-vindos. Vamos dar início à nossa aula de número 5, curso de auxiliar administrativo. Nós estamos aqui falando ainda, sobre as funções administrativas ou roteiros, administrativos. Vamos continuar esse tema ainda hoje, vamos continuar falando um pouco mais sobre as funções do administrador. Só um minuto, vamos aqui compartilhar com vocês a apresentação e nós já vamos dar início aqui à nossa aula. Campos de atuação da administração. Agora nós vamos falar um pouco, nós falamos ontem, dos diversos setores existentes dentro de uma empresa e das várias frentes, administrativas. Hoje nós vamos falar um pouco mais dessa atuação do administrador nas diversas partes administrativas dentro das empresas. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Então vamos lá. Dentro dos roteiros administrativos, ou eu posso dizer funções administrativas. O campo de atuação do administrador é bastante amplo. Nós até falamos um pouco sobre isso ontem, Ele deve planejar, organizar, dirigir e controlar as atividades da empresa, quer sejam públicas, privadas, e traçar estratégias e métodos de trabalho em diversas áreas: agroindustrial, escolar, financeira, hospitalar, rural e etc. Nós vamos conversar um pouquinho a respeito desse tema e é bastante assim produtivo, porque quando a gente fala dessa parte administrativa nas áreas privadas, funciona de uma forma. Quando a gente fala dessas áreas administrativas na parte pública, funciona de outra forma totalmente diferente. Quando a gente fala desse roteiro, do administrador dentro da empresa privada, ele tem um planejamento, ele tem uma estratégia, ele cumpre os horários com fidelidade, ele atende os clientes com responsabilidade, com amor, com empatia. Quando nós falamos desse mesmo funcionário, administrador, ou desses funcionários que trabalham na parte administrativa, seja ela escolar, financeira, hospitalar e etc. Quando a gente fala dessas funções em departamentos públicos, já muda muita coisa. Eu vou fazer uma pergunta para vocês aqui, para a gente poder iniciar o nosso debate. Por que as baleias estão sendo extintas, e as vacas não? Por que vocês acham que as baleias estão sendo extintas, porém as vacas não estão sendo extintas? Por conta da comercialização, porque a vaca ela é comercializada, né? E as baleias não, seria isso? Mais alguém? Alguém mais deseja falar? Pode ficar à vontade, pessoal. Não tenham medo de errar. Pode ficar à vontade. Por que Já vocês cheguei, acham? Pode falar. cheguei atrasada, professor, mas eu acredito que nessa linha de pensamento que a colega aí falou, e devido à cadeia alimentar, a gente precisa muito mais da vaca do que da baleia, né? Mas se a gente fosse analisar, se a gente precisa muito mais da vaca do que da baleia, então o que deveria estar acabando é as vacas, e não as baleias. Mas por que as baleias estão sendo extintas e as vacas não? Porque as vacas é privatizada e as baleias não. A Cíntia trouxe a resposta.
Inclusive isso até essa frase ela não é minha, tá? Ela foi falada em um debate. Aí a Cíntia já ouviu esse debate, essa palestra. Parabéns. E nessa palestra, né, o interlocutor ele fala assim: por que que as baleias estão sendo extintas e as vacas não? Porque as baleias não têm dono, né? E as vacas têm dono, né? As vacas são privatizadas, elas têm um dono. Então o dono não quer que elas acabem. Então o dono ele quer que prospere cada vez mais, para cada vez mais ele ganhar dinheiro com as vacas dele. As baleias, elas não têm dono, né? Então por isso que elas estão sendo extintas, porque ninguém está preocupado com baleia prosperar ou não, porque elas não têm dono. Assim são as empresas públicas, não tem dono. Por que que não prospera? Porque não tem dono, né? Por isso é que a gente fala assim, que a gente queria que tudo fosse privatizado. Por quê? Porque aí teria um dono. E quando tem um dono, existe uma administração. E quando existe uma administração, a gente trabalha com responsabilidade. Se você vai até esses órgãos públicos para receber determinado atendimento, eu não vou dizer que eu não vou generalizar, não podemos fazer isso. Existem funcionários públicos que são bons, que até prestam um bom serviço. Mas se a gente for jogar assim, né, digamos assim, vamos fazer uma seleção mais, né, firme, mais organizada para ver quem que está produzindo e quem não está produzindo dentro dos cargos públicos. Eu acredito que vai sobrar ali uns 10% que está produzindo. O restante estão ali né, passando hora, ganhando dinheiro, sossegado, sem preocupar com nada. Muitos não sabem nem o que está fazendo lá. Não sabem que existe planejamento, né? E aí, assim, por isso que às vezes a gente é tão mal atendido, né? Em hospitais, é mal atendido às vezes quando a gente vai na Receita Federal, é mal atendido em diversos departamentos do governo. Detran, muitas vezes a pessoa é mal atendida, é mal recebido, porque existem pessoas que são contratadas pelo governo, mas que não tem nenhum tipo de supervisão, não tem ninguém para cobrar, né? Não tem ninguém para orientar, para fazer ali né? Aí, ó, até assim já está dizendo aqui, quando a gente reclama, corre o risco até da gente ser preso. Mas é verdade. Aí você chega lá nesses órgãos públicos, geralmente já tem já tem um papel ali pregado na vidraça ou nas paredes dizendo assim, desacata funcionário público, é crime, você pode pegar 1 ano, 2 anos de reclusão e tananã, tananã, tananã. Quer dizer, o funcionário público pode fazer o que ele quiser, mas você não pode falar nada, porque se você falar e desacata, você pode correr o risco de ser preso. Então, aí a gente olha assim, por que que seria tão bom as privatizações? Porque quando há privatização, existe uma qualidade no serviço prestado. E quando não há essa qualidade, a gente pode cobrar dessa empresa. No serviço público, a gente não tem nem como cobrar. A gente vai cobrar, não, mas foi você que colocou esse prefeito aí. Foi você que colocou esse governador. Foi você que colocou esse presidente. Foi você que colocou esses vereadores. Você colocou os deputados estaduais, federais e senadores. Então como que a gente vai reclamar? Né? Se somos nós mesmos que colocamos essas pessoas. E eles colocam seus amigos. Né? Não importa se você sabe alguma coisa ou não. Você é meu amigo, você me apoiou, eu vou te colocar lá dentro para ganhar um salário e pronto. Então não existe essa questão de dizer, não, vamos pegar o currículo, vamos saber se a pessoa tem condição de trabalhar, desenvolver a função. Não, eles não estão preocupados com isso. Eles estão preocupados com parcerias, né? Pessoas que vão trabalhar para eles ali futuramente, que vão ser os parceiros. Não importa se tem um currículo, se estudou, não, para eles isso não importa. Né? Coloca lá para prestar um serviço para a população e não querem saber se essa pessoa tem qualificação profissional suficiente para prestar esse serviço para a população. E aí, por outro lado, a população tem uma prestação de serviço do Estado precária, infelizmente. Como eu disse a vocês, eu não posso generalizar. Existem bons funcionários, né, em todos os lugares, mas também há um descaso muito grande.
Não é porque essas pessoas, muitas vezes, não são qualificadas, às vezes até são. Mas como não há uma supervisão, né, não tem ninguém ali para supervisionar, às vezes não há uma meta para ser cumprida, às vezes não há uma supervisão, não há nenhuma uma pesquisa de satisfação, né, da população para saber se aquelas pessoas estão prestando um bom serviço. Então, por isso que eu vejo assim que há ainda uma grande necessidade de melhoria nessa gestão pública. Existe sim precisa sim melhorar e muito, né? Precisa sim de privatizações, eu sou totalmente a favor de privatizar, mas quando a gente fala para a empresa privada, na empresa privada, quando um funcionário ele não atende ali a necessidade da empresa, quando ele não atende ali a necessidade dos clientes daquela empresa, a empresa vai conversar com esse funcionário, com esse colaborador, vai fazer um feedback com ele dizendo, olha, você não está indo bem, o que está acontecendo? Né? Vai conversar com ele, vai dar algumas orientações. Olha, você não está indo bem, tivemos algumas reclamações de alguns clientes, o que está acontecendo? O que eu posso fazer para te ajudar? Então a empresa vai orientar aquele colaborador. Isso na empresa privada. Nas empresas estaduais, no caso de funcionarismo público, muitas vezes não existe esse feedback, não existe essa conversa. Às vezes o cliente, nós, né, como clientes, reclamamos e ainda somos maltratados por reclamar. Porque não deveríamos reclamar, porque o serviço é de graça, então não pode reclamar. Já que você está ganhando de graça, então você não pode reclamar. Né? Mas aí muitas vezes eles esquecem que nós pagamos impostos. E a carga tributária do Brasil é uma das maiores do mundo. Então nós é que pagamos por esse serviço. Mas, entre aspas, o serviço é de graça. Não pode cobrar porque você está ganhando de graça. Então, gente, ainda existe uma mentalidade na cabeça das pessoas que precisa mudar. Né? A gente entende que onde há um setor de trabalho, onde há pessoas ganhando para fazer um determinado trabalho, tem que fazer com responsabilidade, com amor, buscar melhorias contínuas para que o ambiente seja um ambiente agradável, para que as pessoas que vêm até esse ambiente também sintam-se acolhidas, né? Principalmente em áreas hospitalares. Gente, o que é de enfermeiros que não tem qualificação nenhuma, trabalhando em hospitais, atendendo pessoas como se fossem nada, né, com descaso, fazendo medicamento errado. Então, assim, a gente, nossa, precisa mudar muito, a gente precisa melhorar e muito nessas áreas, né, principalmente nesse serviço público. O nosso serviço público precisa melhorar muito. Bom, no serviço privado isso acontece de formas isoladas. Sempre vai ter, né, o colaborador. Às vezes a gente não é 100% a vida toda. Tem momentos da vida que a gente está triste. Às vezes a gente perdeu um pai, perdeu uma mãe. Às vezes há problema de relacionamento do casamento. Então tem situações que às vezes deixa a gente um pouco desmotivado. E às vezes naquele dia a gente acaba fazendo tomando alguma atitude não assim, não boa, digamos assim, e que venha talvez ofender um cliente ou um colega de trabalho. Mas a empresa, sabendo que somos um bom funcionário, vai conversar, vai fazer o feedback. E aí eu, né, posso expressar o meu sentimento. Olha, eu estou mal, né, eu estou tendo muitos problemas no meu relacionamento. Me ajudem. Né, eu preciso, às vezes, de ficar num setor um pouco mais isolado até eu resolver essa questão. Conversa, resolve. Mas no setor público isso não acontece, né? A pessoa vai mal-humorada um dia, 2, 3, 10, o ano inteiro e nada acontece. Não há feedback, não há conversa. E quem paga o preço? A população. Bom, nas empresas privadas isso é bem diferente. Não estou aqui falando mal de A, B ou C, tá? Não estou falando mal aí do governo, nem de presidente, não. Estou falando de situações que vocês mesmos
deve sentir na pele quando vocês precisam do serviço público, porque eu sinto de vez em quando. Também preciso do serviço público, né, gente? Bom, então quando a gente fala desses roteiros administrativos dentro, né, das empresas, tanto privadas quanto empresas públicas, né, existem aí metas, né, para serem traçadas, métodos para serem utilizados para atender às demandas existentes. Vamos aqui mais um pouco. Alguma dúvida? Algum complemento? Você já foi tratada assim mal em algum órgão governamental, em algum órgão público e você ficou muito insatisfeito e felizmente teve que voltar para casa sem poder falar nada? Já aconteceu com vocês? Isso acontece. Já aconteceu. E no hospital é pior ainda, né, Luzia? Misericórdia, porque às vezes a gente está doente, às vezes tem um ente querido doente, né? E é pior ainda, né, quando a gente está com problema de saúde e é tratado com descaso. Muito difícil. Bom, vamos aqui. Administração e seleção de pessoal, recursos humanos. Essa parte aqui de seleção, né, de pessoal é uma parte maravilhosa de fazer. Só que quando a gente vai fazer essa parte, né, de recrutamento e seleção, essa parte do departamento de recursos humanos, a gente conhece muita gente, se depara com muitas situações. Meu professor na faculdade, professor de psicologia organizacional, ele era diretor de uma indústria na área açucareira e álcool, numa usina. E aí ele contava pra gente na sala de aula as experiências que ele tinha ali no departamento de recrutamento e seleção de pessoal. As pessoas que ele conhecia, as histórias que ele conhecia. E há muitas histórias bonitas, né? E há muitas histórias cabulosas também. Então, é um local onde a gente conhece muita gente. E quando a gente fala desse processo de seleção de pessoal, existe uma vaga, por exemplo, uma vaga existente dentro da empresa, e essa vaga precisa-se urgentemente de contratar pessoas para essa vaga. Então a empresa vai fazer ali um processo de divulgação dessa vaga, para poder, o primeiro passo é divulgar a vaga, né, para poder pegar os currículos, para poder colher os currículos. E aí divulga, né, e o pessoal começa a mandar currículo para a empresa. E às vezes é uma vaga e tem 100 currículos para ser analisado. E aí, quais são os critérios para analisar esses currículos? A gente vai analisando dentro das qualificações. Por exemplo, se é uma vaga para auxiliar administrativo, é uma vaga com um salário de um salário e meio. Um salário e meio. Vaga administrativa para ganhar um salário e meio. Aí você fala assim, professor, mas se chegar um currículo de uma pessoa que é formada em administração e que já tem experiência na área, o senhor acha que essa pessoa tem chance ou aquela pessoa que não é formada, mas porém tem um curso de qualificação profissional, né, um profissional que talvez não tenha experiência, mas, né, tem uma boa desenvoltura, né, tem ali um currículo até bom, tem alguns cursos, terminou o ensino médio, qual que teria mais chance? Eu digo para você que aquela pessoa que tem menos qualificação profissional ali, nesse caso em específico, teria mais chance de conseguir essa vaga. Aí você vai dizer assim, mas por quê, professor? Porque se a pessoa é formada na área, né, já tem experiência, como assim que a pessoa que não é formada, que tem alguns cursos de qualificação, tem mais vantagem de conseguir essa vaga do que a pessoa que é formada? O que vocês acham? Por que isso acontece na empresa? Alguém gostaria de jogar aí alguma coisa? Pode você falar? Pode falar. Por que Seria você por acha? conta do valor pago do salário, no caso? Exatamente. Exatamente, Cláudio. O valor do salário. Por exemplo, aquele cara que é formado em administração, já tem experiência nessa área administrativa.
ele não vai, às vezes, permanecer na empresa com aquele salário, né, com um salário e meio. Às vezes eu vou contratar aquela pessoa, vou gastar com treinamento e tudo, e depois essa pessoa vai embora para outra empresa. Ele não vai ficar comigo, porque ele já tem um currículo muito bom para a vaga que está sendo oferecida. Então, não adianta a empresa nem contratar ele, porque ele não vai permanecer naquele cargo por muito tempo. Ele vai embora. Então, a empresa não vai... geralmente, a pessoa que faz o processo de recrutamento e seleção, ele vai avaliar isso aí, nessa questão. Aí, às vezes, as pessoas também não têm um currículo necessário, não tem cursos de qualificação. Aí ele vai fazendo essa seleção, vai separando os currículos, experiência na área. Agora, aquela pessoa talvez não tenha um curso de capacitação nem qualificação, mas já tem experiência, já trabalhou naquela área, também tem uma grande chance. E aí a gente vai fazendo essa seleção para saber quais as pessoas que têm mais chance. Então a gente vai escolher 10 currículos, os melhores para aquela vaga. Não que seja a pessoa mais qualificada. Não, não é isso. A gente faz uma análise da vaga e das pessoas que estão querendo aquela vaga. Né? Quais são os níveis, quais são o perfil de cada pessoa para aquela vaga. Eu olhando os currículos, eu vou escolher um perfil que vai dar certo para aquela vaga. E a gente escolhe 10 pessoas, né? E nessas 10 pessoas a gente vai conversar com essas pessoas. A gente vai convidar essas pessoas para ir até a empresa, para a gente fazer com ela ali um processo de seleção com ela, e aí a gente vai fazer uma entrevista de trabalho. A gente vai fazer a entrevista com 10 pessoas. E aí a gente vai conversar com essa pessoa e ver se ela atende os critérios da empresa. E aquela pessoa que mais atender, essa será escolhida para aquela vaga. Então o processo de recrutamento e seleção é um processo muito bom de trabalhar, de fazer. Depois, dentro desse processo de recrutamento e seleção também, a gente tem a parte de treinamento, que é a parte inicial ali, onde a gente faz o processo de integração com o funcionário. A gente vai estar passando para ele, né, todas as partes ali da empresa, ele vai estar conhecendo a história da empresa, a visão, os valores, os lugares ali da empresa onde ele pode ir, onde ele não pode, onde ele pode entrar, onde ele não pode, que tem lugares dentro da empresa que a gente não pode entrar, né? Tem quadros elétricos ali que são perigosíssimos, então tem ambientes que a gente não pode nem chegar perto. Então, processo de integração é exatamente para poder orientar esse novo colaborador, né, esses novos colaboradores, os locais, os ambientes que ele pode frequentar dentro da empresa e onde ele não pode. É a aplicação de um conjunto de conhecimentos e técnicas administrativas especializadas no gerenciamento das relações das pessoas com as organizações, com o objetivo de atingir os objetivos organizacionais, bem como proporcionar a satisfação e a realização das pessoas envolvidas. Voltando aqui também um pouquinho nessa questão de recrutamento e seleção, muito importante, por exemplo, tem uma vaga de motorista. Aí eu sou formado em administração, tudo mais, mas é aquela vaga de motorista lá, se eu mandar o meu currículo para aquela vaga de motorista, digamos que eu quero aquela vaga, né? Eu quero trabalhar de motorista agora e tal, eu quero mudar. Se eu mandar o meu currículo para lá, dizendo que eu sou formado, que eu tenho experiência em várias áreas e tal, eles não vão nem me convidar para fazer entrevista. Mas digamos que eu não vou colocar tudo que eu tenho, tudo que eu sei fazer. Não, ensino médio completo, né, uma experiência ali com direção, alguma coisa mais voltada para aquela vaga. Possivelmente eu vou ser chamado para entrevista, né? Pode ser que na hora de pegar a minha documentação eles falam, poxa, mas você tinha que ter falado e tal, mas não, mas é porque eu quero mudar e tal, né? Às vezes consegue chegar lá naquela vaga, né? Que talvez é de interesse da pessoa, tem gente que quer, né? Então, eu não aconselharia, né? Se você tem experiência em outras áreas que são melhores, você trabalhar numa área inferior. Eu penso que você tem que procurar cada vez mais melhorar. Agora sim, é lógico que se eu precisar, né, para sustentar a minha família, se precisar varrer rua, eu vou varrer rua. Eu não tenho preconceito quanto a isso.
Se precisar trabalhar de servente, eu vou trabalhar de servente. Não, eu não tenho orgulho desse tipo de coisa. Mas na carreira profissional, a gente tem que buscar cada vez melhorar. Agora, existem situações que talvez nos levam, né, a ter que enfrentar uma mão de obra um pouco mais pesada. Isso para mim não é problema. Até porque eu vim, né, da roça, fui criado na fazenda a vida toda. Então, se precisar trabalhar com enxada, eu trabalho. Se precisar trabalhar com enxadão, eu vou trabalhar. Com trator, com qualquer coisa, eu vou trabalhar. Né? Se for o caso de a necessidade de trabalhar para poder sustentar minha família, eu não tenho questão com isso. Mas na minha vida profissional, eu tenho tentado buscar melhorias contínuas, né? Todos os dias, né? A gente tenta buscar melhorias, a gente tenta crescer na carreira profissional. A gente não pode acreditar assim que aqui tá bom. Não, até aqui tá bom, fica acomodadinho ali. Não, tenta melhorar, né? Você é inteligente, você tem capacidade, né? Pode ser que a minha internet vá cair, tá, pessoal? Às vezes, se cair, a gente volta novamente, porque a minha luz aqui deu uma piscada. E pode ser que meu roteador até retornar aqui, pode ser que caia por alguns segundos. Mas vamos dar continuidade aqui. Vocês ainda estão me ouvindo? Estão me ouvindo, pessoal? Olá, pessoal, estão por aí? Estão me ouvindo? Pessoal, vocês estão me ouvindo? Sim, professor. Eu havia perdido a minha conexão aqui, aí agora que retornou. Deu uma piscada assim na energia e o meu roteador teve que. Ele reinicia e aí demora um pouquinho para voltar. Só um minutinho, pessoal. Já estou organizando aqui. Voltou aqui. Oi. Não estão me ouvindo? Estou tentando restabelecer a conexão aqui, pessoal. Só um minutinho, tá? Assim que a gente restabelecer aqui, a gente já dá continuidade aqui na nossa aula. Bom, nós tivemos um pequeno imprevisto, uma pequena queda de energia, mas já conseguimos restabelecer aqui. Bom, organização de sistemas e métodos. Deixa eu ver se eu concluí aqui atrás. Administração de recursos humanos. Concluímos aqui. Organização de sistemas e métodos. Lidar com um conjunto de técnicas
que tem como objetivo principal aperfeiçoar o funcionamento das organizações. A função de organização e métodos é reconhecida pelas siglas OIM e OSM, Organização de Sistemas e Métodos. Nós vamos falar um pouco sobre essa organização. Para Oliveira, 2005, página 478, a responsabilidade básica da área de sistemas, organizações e métodos é a de executar as atividades de levantamento, análise, elaboração e implementação de sistemas administrativos na empresa. O objetivo é o de criar ou aprimorar métodos de trabalho, agilizar a execução de atividades, eliminar atividades em duplicidade, padronizar, melhorar o controle, fazer o gerenciamento dos processos e solucionar problemas, também chamados de patologias organizacionais. Opa, vou voltar aqui. Então, gente, quando a gente fala desse organização de sistemas e métodos, existe várias funções, linhas, né, de frentes de serviço e várias funções dentro de uma determinada empresa. Quando a gente fala dessa organização de sistemas e métodos, ela vem exatamente para elaborar um plano para eliminar aquelas funções duplicadas. Ou seja, às vezes existe dentro da empresa alguns locais ou ambiente de trabalho que tem 2 ou 3 pessoas fazendo a mesma função, sendo que uma pessoa conseguiria resolver todos os problemas daquele setor. Então, o que essa organização ela faz? Ela vem para enxugar aquele quadro ou para organizar as funções para aquelas pessoas, para que elas possam fazer, né, de forma mais organizada e posso dividir essas funções, ou eu posso tirar 2 pessoas, alocar 2 pessoas para um outro determinado, para um outro setor de trabalho e organizar as funções para que uma pessoa consiga solucionar todas elas. Então a gente consegue fazer através, né, dessa organização de sistemas e métodos. Aí nós temos o orçamento empresarial. Aqui nós estamos falando ainda das funções, né? A gente vai falando um pouquinho de cada função aqui, porque são muitas as funções administrativas dentro das empresas. A gente está tentando aqui fazer uma introdução básica de cada uma delas. E agora nós vamos falar do orçamento empresarial. Esse orçamento empresarial, ele é muito importante para todas as empresas. Toda empresa deveria ter o orçamento empresarial. As empresas de pequeno porte, às vezes, não têm esse orçamento empresarial, mas deveria ter, porque dentro desse orçamento empresarial eu consigo fazer uma projeção futura, né, de tudo que eu vou fazer, os investimentos que eu quero fazer. E outra, eu consigo planejar as minhas despesas do futuro. Quando a gente fala desse planejamento empresarial, eu não sei se vocês... nos últimos dias nós ouvimos falar muito aí, quando houve a transição de presidente da República, houve ali uma PEC de transição. Eu acredito que vocês lembram, foi muito falado isso, né, nos jornais. O que é essa PEC de transição? Existia já um orçamento empresarial ou um orçamento governamental para o próximo, né, para os próximos 4 anos ali. Não, na verdade para o próximo ano. E dentro desse orçamento existiam algumas despesas, né, e eles entenderam que o dinheiro que tinha dentro do orçamento não ia dar para cobrir as despesas existentes. Nós temos aí o caso do Bolsa Família, ou Renda Brasil, qualquer nome que vocês disser, é a mesma coisa. E aí eles acreditavam que não ia dar para pagar esse benefício para a população, por conta da quantidade de dinheiro que foi colocada no orçamento. Também, viu, Cíntia? Também, né? Aumentou muito, né, os ministérios. A gente sabe que aumentou, se não me engano, 23 ministérios. Então, com essa aumenta de ministérios, aumenta as despesas também.
E aí se a gente falar assim, precisa-se de mais dinheiro, né? Aí quando eu falo assim, não, existe já um planejamento para o ano que vem. Só que aí, esse planejamento não quer dizer que eu estaria gastando pouco dinheiro ou muito dinheiro, ou eu estaria gastando todo o dinheiro que ia entrar nos cofres públicos. Não, não é isso. O orçamento é uma previsão daquilo que eu posso gastar, né, para o ano que vem. E aí a gente, hoje, né, o Brasil, ele tem um sistema, a gente fala de teto de gastos, que não pode ultrapassar aquele teto de gastos. Então, se a gente ultrapassa o teto de gastos, se a gente, por exemplo, se a gente gasta mais do que o que a gente arrecada, aí o Brasil ele vai quebrar. Então, por isso existe hoje essa lei de teto de gastos. Então, nós não podemos passar o teto de gastos. E aí, para a gente poder passar o teto de gastos, a gente precisava de uma PEC de transição. E se fosse aprovada, a gente poderia estar, né, passando ali um pouco, né, uns bilhões a mais, né, dentro desse negócio aí. Pois bem, voltando aqui para o orçamento empresarial. O orçamento empresarial é mais ou menos isso. Eu vou definir o que eu vou gastar, o que eu vou investir no próximo ano para minha empresa. Eu vou comprar um novo ambiente para poder montar minha empresa, eu vou abrir novas empresas, eu vou comprar novas marcas, eu vou organizar algumas partes que precisa. Eu posso fazer isso, né, de forma mensal, trimestral, semestral e anual. Então eu posso fazer, não existe uma regra padrão, né? No caso do governo federal, ela é feita anualmente. Esse orçamento é feito anualmente. No caso das empresas, eu posso fazer trimestralmente, semestralmente, eu posso fazer um orçamento empresarial para poder. Isso mesmo, Cíntia. Curto, médio e longo prazo. Então eu posso ter os três, né, e eu posso fazer também a curto prazo. Principalmente as empresas maiores, né, tem que fazer isso a curto prazo, porque o dinheiro gira muito rápido dentro dessas empresas. Né? E se ele não fizer um planejamento ali rápido assim, pode ser que eles não consigam controlar suas contas, né, suas despesas, seus investimentos. Então é importante ter um orçamento empresarial anual. Aí no caso a gente pode fazer um semestral e um trimestral. Aí fica um de curto, médio e longo prazo, que a gente consegue administrar essas contas com perfeição. É a parte de um plano financeiro estratégico que compreende a visão de receitas e despesas futuras para a administração de determinado exercício, período de tempo. Aplica-se tanto no setor governamental quanto ao setor privado, pessoa jurídica e física. Eu posso fazer isso, né, na minha vida pessoal. Eu posso planejar quanto que eu vou gastar no próximo ano com os meus impostos. Quanto que eu vou gastar no próximo ano, mais ou menos, de energia e água. Como que eu vou saber disso? Você fala assim, como que eu vou saber disso, professor? Como que eu vou saber quanto eu vou gastar? Tá, você não sabe uma forma exata, mas você pode prever isso. Por exemplo, quanto eu gastei no ano passado? Então eu vou pegar quanto eu gastava de água, quanto eu gastava de energia, né, todos os meses, quanto eu gastava de supermercado, quanto eu gastava com posto de gasolina, manutenção de carro, quanto que eu gastei com viagens. Eu vou anotando tudo isso numa planilha. Vou fazendo uma planilha e vou anotando. Aí eu vou saber mais ou menos as despesas que eu tive no ano de 2022. Dentro do que eu gastei em 2022, eu faço uma projeção para o ano de 2023. Então, mais ou menos, eu já sei quanto eu vou gastar de energia, de água, de gasolina. Vai bater todas as informações? Não, não vai bater. Não tem como falar assim, eu vou gastar de energia R$100 todo mês. R$100. Não, não tem como eu fazer isso. Porém, eu consigo aproximar essas informações. Entenderam? Por exemplo, eu gastei... Esse ano eu ganhei 10 mil e gastei 8 mil. Sobrou 2 mil. Beleza, tem 2 mil para fazer de investimento. Isso no caso de uma empresa pode ser 2 milhões, 3 milhões, 10 milhões. Né? No caso da Petrobras aí, mais no início do ano, ela bateu, se eu não me engano, foi 35 milhões. Então, em 3 meses, dá para fazer muito investimento. Então, a gente faz essas previsões.
E isso é muito bom. Isso a gente fala de orçamento empresarial. Esse conteúdo, a gente tem uma matéria sobre ele no curso de gestão financeira. Lá a gente aprofunda no orçamento empresarial. Aqui a gente faz uma breve introdução só para vocês conhecerem como funciona esse orçamento empresarial. Alguma dúvida? Até a Cintia escreveu aqui, as empresas grandes costumam ter uma conta reserva para esses custos. A gente fala, Cíntia, de capital de giro. Toda empresa, ela tem um capital de giro, né? Então, esse seria, né, as contas reservas de uma empresa. Agora você me pergunta assim, mas professor, esse capital de giro, todas as empresas têm? Deveria ter, mas não, nem todas têm, porque tem empresa que as pessoas não estão preocupadas com isso. E aí quando ele precisa de um capital reserva, o que ele faz? Vai para os bancos, BNDES, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, né? E aí entram em empréstimos milionários. Então nem todas têm. Estoque de caixa, é isso que você quis dizer? Trabalham a toque de caixa. Seria toque, estoque? Eu não compreendi, Cíntia. Mas quando a gente fala dessa questão de capital reserva, seria o capital de giro que toda empresa tem. Tem muitas empresas que estão nessa situação, viu, Cíntia? Trabalham hoje para pagar amanhã. É muito difícil isso aí. A empresa, quando ela está trabalhando dessa forma, ela está trabalhando para sobreviver. Mas geralmente quando a gente tem uma empresa, já ouviu falar da vaca leiteira? Tem empresas, por exemplo, a Petrobras. A Petrobras, ela tem algumas unidades que em determinados momentos não dá retorno financeiro. Mas tem outros departamentos da Petrobras que dá muito dinheiro. Então, um departamento vai segurando o outro. Empresas do mesma forma. Por exemplo, tem a empresa Perdigão hoje, né? Houve uma fusão. Perdigão, Sadia, e elas têm muitas outras empresas junto a elas, que elas compraram. E se porventura uma dessas, por exemplo, eles têm a Batavo. A Batavo também é dessa junção, né, dessa fusão da Perdigão Sadia, que é a BRF. Também faz parte da BRF. Se a um determinado momento a Batavo começa a não dar lucro, ela não está dando lucro. Inclusive ela está dando até um pouco de prejuízo. Mas nós temos uma visão de que no futuro ela vai dar lucro. Nós estamos trabalhando em cima disso, para que ela venha começar a dar lucros. E se porventura, né, daqui 2, 3, 4, 5 meses, a gente fala assim que a vaquinha leiteira fica segurando as outras vaquinhas lá que não está dando leite. Né? Então as empresas Perdigão e Sadia estão dando muito lucro, está segurando a Batavo, para que ela não caia. E daqui de repente eles conseguem ali alguns clientes bons para comprar a Batavo recupera o seu capital, começa a ter lucro e de repente, né, ela consegue até ser uma das vaquinhas leiteiras futuramente. Então acontece muito isso. Tem empresas que são muito espertas também, né? Quem conhece a JBS? Vocês conhecem a JBS? Aqueles caras lá, eles são famosos, né? São muito inteligentes, espertos. O que a JBS fez no Brasil? A JBS, ela comprava pequenos frigoríficos que abatia 100 animais, 50 animais, 80 animais por dia. Ela comprava aquele frigorífico, 2 meses depois ela fechava. Ela ia lá, comprava o outro, 2 meses depois ela fechava.
A JBS fechou mais ou menos uns 250 frigoríficos no Brasil. Será por quê, né? Será por que ela fechou esses frigoríficos? Porque ela queria mandar no preço. Ela queria ser a maior e ela queria estar em evidência. E quanto menos frigorífico tem, melhor é para ela. Ela tem demanda de compra de animais. Aí você fala assim, mas tinha um frigorífico aqui a 70 quilômetros da minha casa. Agora não tem mais, porque a JBS comprou e fechou. Agora eu vou ter que mandar para um frigorífico a 400 quilômetros da minha casa. Se eu quiser vender os bois. Para quem que eu vou mandar? Para a JBS. E aí a JBS sabe que aqui não tem outros frigoríficos, porque o que tinha ela já fechou. Então ela vai ligar, eu vou ligar para ela e vou falar, eu quero vender aí e tal. A arroba tá 250. Aí ela fala assim, mas nós estamos pagando só 240. Se você quiser, nós vamos comprar seu gado. E aí, se eu quiser vender para eles, eu vou ter que vender a 240. Acabando com a concorrência, exatamente, Cíntia. É bem por aí. Então, eles fizeram muito isso aqui no Brasil. Mas pode isso, professor? O que não pode no Brasil para quem tem muito dinheiro? Quem tem dinheiro faz tudo, né? Compra. Quem que é a autoridade máxima do nosso país hoje? Né? Quem que essas autoridades máximas do nosso país hoje defende? É justiça? Vocês acreditam nisso? Eu não posso falar nome, não vou falar nome aqui não, viu, pessoal? Também não vou falar não vou falar nada não, tá? Eu tenho até medo disso, misericórdia. Não, agorinha cai aqui a videochamada. Mas vamos lá. Empresários. O empresário é o sujeito, né? Que monta ali um negócio, que trabalha bastante, que luta muito, até ele conseguir o sucesso. E não é fácil. E depois que ele consegue o sucesso, ele tem que continuar lutando para manter ele, porque senão acaba. Então o empresário é o sujeito que está na linha de frente de uma empresa, né? Aquele que cria a empresa, é aquele que desenvolve a empresa, é aquele que é o dono, o proprietário, que está de olho, que está buscando melhorias e crescimento. Então é o sujeito de direito que exerce a empresa, ou seja, aquele que exerce profissionalmente com habitualidade, uma atividade econômica que busca gerar lucros, organizada, que articula os fatores de produção para a produção ou circulação de bens ou serviços. Então, o empresário é o proprietário daquele negócio de produção de bens ou serviços. Administração de material, logística. É uma especialidade da administração responsável por promover recursos de informações para a execução de todas as atividades de uma organização. Logística dentro de uma empresa. Onde que está presente a logística dentro de uma empresa? O que vocês acham? O que vocês me dizem? Isso aí, Cíntia. Cíntia diz que acha que em tudo. E é verdade. A logística ela está presente desde o início da produção até a entrega ao consumidor final. Logística está presente em tudo na nossa vida. Nós não sobrevivemos sem logística. Por isso deveria ter mais investimentos em logística no nosso país. Eu acredito piamente que deveríamos ter pelo menos mais uns 500 mil quilômetros aí, 600 mil quilômetros de ferrovias espalhadas aí, Brasil afora, para facilitar a logística. Porque a logística está presente em tudo. E quando a gente fala de produto mais caro ou produto mais barato, a logística ela influencia e muito no valor das mercadorias que são vendidas. Então tudo está presente a logística.
E aí você fala assim, por que que hoje nós temos aí uma dificuldade muito grande com o valor das mercadorias? Porque as coisas estão um pouco caras, né? A gente for analisar assim, as coisas estão um pouco caras. Mas por quê? Se a gente for olhar o reflexo, uma coisa refletindo na outra. O óleo diesel. O óleo diesel está muito caro no Brasil. Muito caro. Né? Nós tivemos a oportunidade de ter um óleo diesel mais barato. Porém, não temos. Porque algumas refinarias que eram para ter sido concluídas lá em 2008, 2009, 2010, não foram. Então essas refinarias não foram, não terminaram, então foram sucateadas. Então, por conta de não terem feito essas refinarias, o óleo diesel hoje está muito caro. Porque nós mandamos o petróleo para fora e depois nós pegamos e compramos um óleo diesel. Porque nós não temos uma refinaria para fazer o óleo. Em contrapartida, se nós tivéssemos o óleo, estaria mais barato, o óleo diesel. Aí você fala, o que tem a ver óleo diesel com o preço das mercadorias no comércio? Logística. Logística. Por exemplo, o arroz que você come aqui no Centro-Oeste vem lá do Rio Grande do Sul. Então precisa de quê? De um transporte. E o transporte hoje que nós temos são os caminhões. Os caminhões usam o quê? Óleo diesel. Se o diesel está caro, consequentemente as mercadorias também estarão mais caras, porque tem um frete. Então o preço da mercadoria ele aumenta porque o frete está mais caro. Então toda vez que o frete fica mais caro, a mercadoria fica mais cara, porque por conta do transporte, do translado. Então quando a gente fala de logística, é uma rede muito grande, né? Começa lá no início da indústria e vai até o final, e logística está presente no Brasil inteiro. É as veias de um país, digamos assim. Porque nosso país ele é um país muito rico, então ele produz muitas coisas, só que assim, produz de formas... por exemplo, tem um tipo de mercadoria que nós consumimos que é produzido no Rio Grande do Sul. Tem outro tipo de mercadoria que já é produzido lá no norte. Tem outro tipo de mercadoria que é produzido lá, né, para a banda do Sudeste. Então, precisa-se de logística para transportar esses alimentos de um lado para o outro. E aí é onde a gente fala, né, que se uma cadeia produtiva ela é prejudicada por uma parte do processo. Então, quando nós tivermos um óleo diesel mais barato, nós teremos mercadorias também mais baratas no comércio. Então, hoje, para resolver um pouco do problema com o preço das mercadorias, nós temos que mexer no óleo diesel. Você fala assim, não, mas que é isso, professor? Você está falando besteira aí. Não, é sério, gente. Então, para que o comércio hoje nós possamos ter preços melhores nas mercadorias que nós consumimos, precisa então, né, de melhorar o preço do óleo diesel. E como a gente vai fazer isso? Temos que ver o que vai acontecer aí pela frente. Pessoal, Oi. uma dúvida. Supomos que a base falou do óleo diesel. Eles diminuiriam de fato o valor da mercadoria? Do arroz, por exemplo? Porque está vendendo no valor que está, na lógica deles, não teria o porquê diminuir. Ou isso acontece? Sim, diminuiria sim. Por quê? As máquinas de produção de arroz. Qual é o combustível que essas máquinas usam para produzir arroz? O óleo diesel. Então, um trator hoje trabalhando para poder produzir arroz, uma máquina, uma coletadeira, ela gasta muito óleo diesel. Então, no final das contas, você está gastando mais com óleo diesel nas máquinas de produção, nas máquinas de plantio, nas máquinas de produção, nas máquinas de colheita e no frete. Então, se a gente for analisar toda a cadeia produtiva, desde a produção até a entrega lá para o consumidor final, nós gastamos óleo diesel. Então, por exemplo, se a gente reduzisse R$1 no litro do óleo diesel, isso causaria um impacto muito, muito, muito grande no preço da mercadoria. Porque se eu, como produtor rural,
Eu estou gastando mais para produzir a minha mercadoria. Como que eu vou vender ela mais barata? Não tem como. Então eu vejo que o preço do óleo diesel causa sim um impacto muito grande no preço das mercadorias. Agora sim, se a gente conseguir reduzir o preço do óleo diesel, aí tem que ter uma fiscalização em cima do preço das mercadorias. Porque também o ser humano ele é dotado de uma capacidade de querer ganhar muito dinheiro, né? Ele não quer diminuir o valor. Não, agora diminuir o valor do frete, diminuir o valor de produção, agora eu vou ganhar dinheiro mesmo, porque o valor da minha mercadoria vai continuar o mesmo. Então a intenção das pessoas, né, é manter o preço ali das mercadorias, mas aí tem que ter uma fiscalização para que haja, né, ali uma diminuição no preço em toda a cadeia produtiva até o consumidor final, para que não, né, não fique uma coisa assim insustentável. Eu acredito sim que o preço do óleo diesel influencia e muito no valor das mercadorias. Nós temos hoje um óleo diesel, para vocês terem ideia, nós nunca na história do Brasil se viu óleo diesel mais caro que gasolina. Hoje nós temos o óleo diesel já está um bom tempo mais caro que a gasolina. Não tem como, é uma coisa assim que a gente fala assim que, né, ficou insuportável. Mas a gente fala assim, o consumo aumentou muito de óleo diesel no Brasil, porque aumentou também a produtividade no campo, né? O agronegócio esse ano ele produziu muito, então aumentou muito o consumo de óleo diesel, né? São máquinas gigantescas que gastam muito óleo. Então nós precisamos no Brasil de refinarias para a gente produzir o nosso próprio óleo, para a gente não ter que ficar pagando esse serviço aí que acaba encarecendo, né, o óleo diesel, e toda a cadeia produtiva vai sofrendo por conta disso aí. Vocês hoje, assim, no ponto de vista de vocês, o que vocês acreditam que poderia ser feito para melhorar o Brasil hoje, assim, nessa questão dos produtos, né? De repente vocês também são estudiosos, tem alguma coisa talvez que vocês tenham aprendido aí, às vezes vocês também estão estudando, tem muitos aqui que eu sei que estão estudando. Vocês têm algum conhecimento de alguma coisa assim que poderia diminuir o impacto, né, no preço dos produtos no comércio? O que vocês acham? Não precisa falar todo mundo assim ao mesmo tempo, pessoal. Fala um de cada vez, senão fica incompreensível. Bom, então vamos dar continuidade, né? Falamos aqui bastante de logística, fizemos aqui uma breve introdução, né? Logística é fantástico. Eu amo logística. Eu até pensei em fazer uma pós-graduação em logística, um doutorado também. Eu amo essa parte de logística e eu aconselho vocês, viu? Vocês aí que você tem um desejo assim de crescer, porque a logística ela vai crescer muito no Brasil. A gente espera que cresça, tá? Ela cresceu muito aí nos últimos anos, a gente espera que continue crescendo, porque há necessidade de crescer. Administração financeira. Essa é boa, né? Administrar dinheiro, finanças, investimentos, contas a pagar, contas a receber. A administração financeira é uma ferramenta, uma técnica utilizada para controlar da forma mais eficaz possível no que se diz respeito à concessão de crédito para clientes, planejamento, análise e investimentos, e de meios variáveis para a obtenção de recursos para financiar operações e atividades da empresa, visando sempre o desenvolvimento, evitando gastos desnecessários, desperdícios, observando os melhores caminhos para a condução financeira da empresa. Uma empresa tem que estar com a saúde financeira boa. Se a saúde financeira da empresa estiver ruim, esquece. A empresa não tem dinheiro para investir,
a empresa não tem dinheiro para comprar o IPI para o funcionário, a empresa não tem dinheiro para poder fazer a manutenção do carro, aí pronto, já era, não vai sobreviver. Então, a saúde financeira da empresa ela tem que ser muito bem cuidada. Uma empresa ela tem que ter recursos financeiros para ela poder sobreviver. Esses recursos podem vir da própria empresa, tem empresas, a maioria das empresas hoje, empresas grandes, empresas que têm boas administrações, elas têm capital de giro, elas têm investimentos em outras ramificações de negócio, ela não fica preso só em um negócio, né? Ela tem capital de giro guardado, ela consegue manter ali de forma bem organizada os EPIs, né? Aumento salarial, 13º do salário, paga tudo certinho, tudo muito bem organizado, né? Agora sim, tem empresas que vai, né, a saúde financeira vai ficando assim debilitada, debilitada, debilitada. E eis aí Americanas, né, o que aconteceu com as lojas americanas, né? De repente faz-se um balanço na empresa e tem um rombo de 40 milhões. Oxa, mas como que ia acontecer esse negócio? Da onde que veio isso? Como que tem um rombo de 40 milhões? Misericórdia. Caixa 2. Quem estava na frente da direção financeira dessa empresa? Quem organizava essa empresa? Quem cuidava da saúde financeira dessa empresa? Como que pode um rombo desse tamanho? Bom, temos que, né? Eu sei de uma coisa: muitas pessoas vão pagar um preço por isso, né? Serão responsabilizadas por isso, né? E já temos aí alguns advogados, com certeza, viu, Luzia? Deve ter uma máfia muito grande em cima desse negócio aí. Mas temos aí, né? Já tem advogados aí trabalhando para descobrir o que está acontecendo, né? Vamos ver no que isso vai dar, né? Vamos ver onde vai chegar isso aí. Mas quando a gente fala, né? Eu não sei te falar, viu? Eu acho que sim. Americanas é. Mas ela tinha, né, os diretores que cuidavam da empresa, né? Ela tinha os coordenadores, ela tinha os executivos que cuidavam dessa parte financeira da empresa, né? Só que o que aconteceu? O balanço patrimonial da empresa ele não estava sendo feito de forma adequada para poder para poder não descobrir exatamente onde que estava o rombo. Então, toda vez que fazia um balanço patrimonial, as despesas entravam muitas das vezes como estoque. Então, muitas vezes eu tinha um dinheiro em caixa, né, mas esse dinheiro não era da empresa. Digamos assim, a empresa tem um saldo positivo de 20 milhões. Só que aí, em contrapartida, eu estava devendo os 20 milhões. Só que essa despesa dos 20 milhões, que era dos fornecedores, ela não aparecia. Só aparecia o caixa fechando com os 20 milhões de estoque. Mas não aparecia que tinha ali as despesas com os fornecedores que estavam em aberto. Então eles conseguiam camuflar isso daí. E aí vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. E o balanço está fechando, beleza, tá tudo em paz, o balanço está fechando. Isso aí depende muito da parte de contabilidade da empresa. Com certeza, né, o problema vai dar lá na contabilidade, nas pessoas que faziam a parte contábil da empresa e no momento de fazer esses fechamentos de balanço patrimonial, estava ali fazendo uma manobra nas contas da empresa para poder fechar no azul e dizer que estava tudo bem. E aí esse rombo foi crescendo, crescendo, crescendo e hoje a empresa não consegue mais, né, caminhar. Então essa parte financeira ela é muito importante tanto na vida da empresa quanto na nossa vida pessoal. Se a gente for comprando ali algumas coisas no cartão de crédito e vai comprando e vai comprando, e os bancos eles são muito inteligentes, né? Ele começa a te dar um limite no cartão de crédito lá de R$ 200, e aí ele vai aumentando aquele limite para 600, 800, para R$ 1.000, para 2.000, para 10.000. E aí quando você vê,
Às vezes você nem percebe que você vai aumentando as suas despesas do cartão de crédito ali e de repente você tem uma despesa tão grande que você já não consegue mais pagar. Então aí é onde entra onde mora o perigo, né? É quando a gente compra de forma meio desorganizada e aí depois a gente não consegue suprir ou a gente não consegue honrar aquele compromisso. E o cartão de crédito, vocês sabem, né? O juro do cartão de crédito é pedir para morrer, né? A gente sabe que é uma loucura. Não caiam nos juros do cartão de crédito, porque se você cair, dificilmente você sai. Conheço algumas pessoas que estão sofrendo bastante e eles não têm muita pressa para negociar, né? E se você propor negociação, eles também não gostam, não fazem propostas boas. Eu sempre falo para os meus alunos, se você tem uma conta de cartão de crédito e você não conseguiu pagar, nunca vá atrás de negociação. Espera eles te procurarem. Quando o banco te procurar, quando o banco te procurar para fazer negociações, aí sim você ouve qual é a proposta de negociação. E, por exemplo, se você devia R$ 2.000, hoje a sua dívida está em 40, aí você só devia 2. Aí o banco vai fazer uma proposta para você. Você fala, não tem condição de pagar isso tudo não. Mas se vocês quiserem, eu tenho 2.500 para pagar essa conta. Aí eu pago para quitar isso aí. Mas esse tanto que vocês querem eu não tenho. Mas eu tenho 2.500. Quer dizer, você devia 2, né? Agora você está oferecendo 2.500. Eles vão fechar com você pelos 2.500 e vai limpar seu nome. Então você tem que esperar uma negociação. Se você for atrás deles para negociar, nunca que eles vão negociar com você. Eles nunca vão te fazer uma proposta boa. Pode falar, Cláudia. Eu trabalhava como operador de cobrança, né? Numa empresa aqui em Rio Verde. Tinha casos que chegava a 93% de desconto que o cliente tinha direito. Mas quando ele entrava em contato para poder negociar, a gente tinha que dar o mínimo possível. Não podia dar tudo. Justamente por isso, porque ele estava interessado em pagar. Então, se ele estava interessado em pagar, ele ia pagar o valor que a gente ia propor ali para ele. Tá vendo? Ainda bem que a gente tem alguém que já trabalhou lá, tá vendo, pessoal? O exemplo aí, ó. É o que eu tô falando para vocês. Nunca procure para negociar, mas se eles vier negociar com você, aí você faz uma proposta. Eu tenho tanto. Eles costumavam perder essas propostas, Cláudio, ou não? Eles já pegavam aquele negócio logo? Não depende muito do caso, na verdade. Se for um cliente novo, aí eles não pegam a proposta, mesmo que você aumente, é o que ele falou e pronto. Se tiver, por exemplo, 180 dias para frente, aí ele já começa a analisar. Aí tem, por exemplo, a gente dá o desconto máximo. Se não consegue, aí a gente pergunta a sua proposta e manda para o banco analisar. Na maioria dos casos, vem aprovada. Se vir reprovada, é uma contraproposta. Tipo, R$ 100 a mais, R$ 200 a mais. Mas sempre saem umas negociações boas, né? Quando Sempre. o O cliente entra em cliente. contato. Não, aliás, Exatamente. quando a gente entra em contato com o cliente, né? Quando vocês entram em contato com o cliente, porque quando o cliente liga para vocês, aí não tem negócio. Não tem negócio. E dificulta muito, na verdade. Operadora de telefone, mesma coisa, gente. Operadora de telefone, muita gente já sofreu, né, com operador de telefone. Mas é o mesmo caso, tá? Se você procurar negociação, eles não têm muita negociação para você, não. Mas se você esperar eles te ligarem, aí sim, você pode tentar ali fazer uma negociação que acaba dando certo. Alguma dúvida? Alguém mais deseja falar algo para complementar? Não? Bom, pessoal, então nós vamos encerrar a nossa aula. Quero agradecer vocês aí pela participação. Desejo a vocês aí um excelente final de semana e nós nos encontraremos aqui na próxima segunda-feira. Um forte abraço, tenham todos uma boa tarde. Amém. Obrigada, boa tarde. Bom fim de semana também. Muito obrigado, pessoal.